Aqui eu fui utilizando a fita crepe para poder tirar as impurezas do molde, pois por mais que a gente guarde da forma correta, sempre tem uma poeirinha, um pelinho. Eu fui passando também na parte externa do molde, pois assim não corre nenhum risco de cair nada na minha peça. Você vai fazer esse processo em todos os moldes que você for utilizar. Dê sempre uma atenção especial aos cantinhos, pois são os lugares que as poeirinhas adoram ficar. Um ponto muito importante da organização é deixar na bancada tudo que você vai utilizar. Moldes limpos é hora de se proteger. A gente começa colocando as luvas. Essa que eu estou utilizando, ela é uma luva nitrilo sem pó. A luva ela é um EPI, um equipamento de proteção essencial para quem quer resinar. Sem ela, você está expondo a sua saúde a risco. Caso você tenha alergia a algum dos componentes da resina, que é um produto químico, essa alergia pode se agravar, levando a bolhas e erosões na pele. Por isso, os EPIs eles são tão importantes. Eles estarão protegendo você e a sua saúde. Após colocar as luvas, é hora de colocar o respirador. Esse aí que eu estou utilizando é o da 3M, filtro de vapores orgânicos. Agora que você já está protegida, pega a sua balança, lembrando que a mesa tem que estar nivelada. E vai separar os copinhos que você vai utilizar. No caso aí eu vou utilizar um copinho desse de 50 ml. Lembrando que ml não é a mesma coisa que gramas. Após fazer a quantidade necessária de resina endurecedor que você vai utilizar, é hora de misturar. Esse momento é crucial e vai determinar a qualidade da sua peça. Por isso, mexa no sentido único, dando uma atenção especial aos cantinhos. Não mexa rápido, porque isso vai ocasionar as bolhas. E ninguém quer bolhas no chaveiro, né? Respeite também o tempo de mistura. Eu gosto de misturar por pelo menos 6 minutos. Misturando menos que isso, provavelmente a sua peça vai ficar mole, pois os dois componentes, A e B, resina e endurecedor, não estarão misturados da forma certa. Nessa parte, eu tinha misturado por apenas 4 minutos e vocês podem ver uma mancha como se fosse um óleo nessa mistura. Isso se dá porque os dois componentes ainda não estão 100% misturados. Se você perceber que a sua mistura ainda está dessa forma, continue misturando por mais algum tempo, assim como eu fiz aí. Aqui vocês podem ver que os componentes já estão totalmente misturados. Agora sim, totalmente transparente, sem nenhuma mancha de óleo. Porém, essa quantidade que eu fiz não é uma quantidade certa para se deixar em um único copinho. Então, eu dividi em 2. Se você deixar essa quantidade em um único copinho, ela vai ferver, porque agora é hora de você deixar essa mistura descansar para tirar qualquer microbolha ou bolhas que estejam ali. Tenha sempre em mãos um palitinho de dente para passar em volta do molde após colocar a resina. Assim você vai poder eliminar todas as bolhas que possam ter ficado nas laterais. Nessa parte, eu estava finalizando um outro trabalho que eu precisava utilizar o molde invertido. Confesso que ele não é o meu preferido, pois eu não consigo ver o resultado da peça enquanto eu estou produzindo, somente quando eu vou desmoldar. Nessa hora, eu já estava cortando os nomes que eu iria colocar nas peças. Vocês podem perceber que ali tem algumas peças pela metade. Eu fiz antes. São as letras L, J e T. Você vai preencher até a metade com a resina da cor desejada e deixar secar de um dia para o outro. Depois é só aplicar o nome com papel transparência. Vocês podem ver que eu passei um pouco de resina nesse papel transparência, como se fosse uma colinha. E agora eu vou ajeitando com o palito. Eu continuei cortando os nomes para colocar nessas peças que já estavam secas. Lembrando que nós estamos utilizando o molde comum, então você precisa preencher metade desse molde com a resina na cor desejada, esperar secar e somente depois colocar a camada com glitter. Aí eu ainda estou utilizando uns nomes que eu estou colocando com papel transparência. Essas peças elas não serão 100% glitter em cima, porém o processo ele é o mesmo para camadas que levam somente glitter na parte da frente. E para usar o papel transparência sem que ele suba, você vai fazer como eu falei antes. Vai passar a resina como se fosse uma colinha e deixar ali por um tempo na peça. Depois você vem ajeitando e tirando todo o ar com um palito ou uma pinça. Agora você vai colocar a camada transparente na sua peça e aguardar 40 minutos. Assim como aquele nome colocado lá, você também vai aguardar 40 minutos. E só depois você vai vir com o glitter, fazendo uma camada fina em cima, polvilhando esse glitter para que não caia muito. Se cair muito glitter, esse glitter ele vai descer e vai ficar no meio da peça. E não vai dar o efeito que a gente quer, que é um glitter na frente da peça.
Depois de colocar esse glitter, você vai ajeitar com o palito, porém sem afundar esse palito. Também para que o glitter ele não desça. Lembrando que agora a nossa resina transparente ela está em ponto de gel, por isso é mais difícil que o glitter ele desça. Ele não vai descer com tanta fluidez como se ela estivesse em ponto líquido. Então você vai ajeitando o seu glitter do jeito que você quer. Se você quiser no chaveiro todo, vai ajeitando no chaveiro todo. Como eu queria só em uma parte, eu fui ajeitando somente nessa parte. Tem que ter muito cuidado e paciência para que esse glitter ele não desça para o meio da peça. Agora é só aguardar essa peça curar. Depois de curada, você vai fazer um dome para dar aquele acabamento boleado e extra brilho na sua peça. Se você chegou até aqui, aproveita para dar o like e se inscrever no canal.